Olá, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Newsletter. A gente vai falar hoje sobre alguns dos principais anti-inflamatórios utilizados na prática e a sua diferenciação e quando utilizar cada um deles. Vamos começar com os anti-inflamatórios que são de origem nacional, brasileira, né? Então, o primeiro deles, talvez um dos mais conhecidos, a sucupira, né? Pterodon emarginatus, é uma planta do cerrado, a gente utiliza a semente, né? Principalmente. Para tratamento de dor tem que ser a semente, outras partes da planta podem ser utilizadas para outras questões, mas a semente é a parte que a gente vai utilizar para tratamento de dor. É uma planta bem interessante, é uma planta amarga, né, que tira calor, inclusive é utilizado como febrífugo para inflamação de garganta também, diabetes e entre outras indicações. Mas ela se torna muito interessante no tratamento de pacientes, dentro da visão da medicina chinesa, que possuem algum tipo de secura ou presença de calor, né? Então, uma deficiência de yin, de sangue, por exemplo, são desordens que podem gerar problemas articulares e dor crônica de diversas doenças. E nesse caso, a sucupira seria uma indicação interessante. Eu uso bastante a sucupira para tratamento de coluna, tá? Então, dor na coluna, qualquer tipo de dor, né? Na coluna, desde que seja óssea, não muscular, né? Tentando ligar esse diagnóstico da medicina chinesa. Joelho também funciona bem, quadril, pé, né? A sucupira funciona um pouco para fascite plantar também, determinados casos. Pode ser utilizado de forma externa também, o óleo passado na articulação também é interessante, pode ser utilizado aí no caso por qualquer, se é de uso externo não precisa fazer uma anamnese profunda, pode ser utilizado como um recurso. A sucupira também é interessante para tratamento de gota, então é uma das principais que a gente pensa quando o paciente tem gota, porque ela tem um certo efeito depurativo também. Todas as outras doenças, né, que envolvem articulação, artrite, artrose, condromalácia, artrite reumatoide, sempre com esse viés de tirar calor, né, esfriar a pessoa, funciona muito bem, é uma ferramenta excelente, tá? Uma próxima que a gente tem aqui no Brasil é a erva baleeira, né? A erva baleeira a gente utiliza as folhas, é uma planta interessante também, tem várias indicações diversas também, ela serve para problemas digestivos também, para problemas respiratórios, muito indicado para uso externo, né? Para trauma. Então, pancadas, contusões, parecido com a arnica, de certa forma, o uso externo dela é uma opção válida, mas ela também vai ter indicações interessantes para tratamento, por exemplo, de fibromialgia, artrite reumatoide, sobretudo quando o paciente apresenta inchaço, porque esse inchaço vai ser dissolvido, né? A erva baleeira tem esse potencial de movimentar os líquidos e dessa forma tratar essa dor, essa estagnação de Qi que gera, além da dor, o inchaço, a presença de aumento de líquidos, né, no local. Uma outra planta, a unha de gato, também de origem amazônica, né, uma planta bem interessante. Tem várias indicações além da dor, né, como antiviral para herpes, por exemplo, para problemas relacionados ao útero, né, e à saúde feminina. Também para dor de garganta, febre, conjuntivite, problemas de pele, como imunoestimulante, imunomoduladora, uma planta interessante. Inclusive ela é uma opção boa quando você tem, por exemplo, e aí vai depender do caso, né? A gente tem que entender que a unha de gato é amarga, tira calor também e ela vai controlar o yang do fígado, ajuda um pouco nas emoções. Então, se a gente for pensar numa doença de fundo psicoemocional, talvez, ou uma doença crônica complexa como lúpus, se for necessário tirar calor, tratar a dor que pode gerar, né, esse quadro, é uma opção interessante também, inclusive por possuir esse efeito imunomodulador, mas desde que esse paciente possua um padrão de fígado, né, seja um paciente mais quente, ou vento, né, uma planta que controla vento. E por controlar vento, né, ela tem esse tropismo com o fígado muito grande e um tropismo então com a estrutura do tendão, né? Então, problemas tendinosos é a principal indicação da unha de gato. Diferentemente da sucupira, por exemplo, que é muito articular, a unha de gato ela é tendinosa. Então ela é para o uso de dores tendinosas, né? Então tendinite, fibromialgia, LER, né? São algumas das principais indicações aí da unha de gato.
tá bom? Algumas outras plantas interessantes, eu vou comentar um pouco como sobre a garra do diabo, por exemplo, uma planta que eu uso muito para tratamento de artrite e artrose. Ela é picante, amarga, meio neutra, um pouco pro fresco, mas ela não tira tanto calor quanto a sucupira, então a gente consegue utilizar ela às vezes com mais segurança e melhor resultado. Não é uma planta brasileira, mas é fácil de encontrar aqui no Brasil. E é uma planta bem legal para tratamento de coluna. Eu não uso ela muito para joelho, quadril, apesar de ser uma opção, mas para parte alta do corpo, da coluna para cima, eu uso ela muito para tratamento de ombro, cotovelo e mãos. Então, por exemplo, artrite, artrose que começa a causar aqueles entorces, né, nas falanges, é uma planta excelente, né? É interessante utilizar ela em doses máximas possíveis, porque é necessário doses altas dentro do limiar possível. Então, por exemplo, o pó dela a gente chega a 2,5 gramas ao dia, por exemplo, 2 gramas, 2,5 gramas. Extrato seco tem que avaliar a concentração dele, tá? E aí, né, a gente tem, por exemplo, a planta Boswellia serrata, que é uma resina interessante também, muito utilizada para artrite reumatoide. Tem muitos estudos dela para tratamento de dor crônica, é uma opção legal, sobretudo como coadjuvante. É uma planta picante, amarga e quente, de circulação de sangue, inclusive. Serve, inclusive, para outros tipos de dores não articulares, nos aquecedores dentro dos órgãos, por exemplo, possuindo, inclusive, um efeito antitumoral possível de ser explorado, tá? E, por fim, a famosa cúrcuma, é uma planta também que move sangue picante, morna, que tem um tropismo muito grande pela vesícula biliar e pelo fígado, né? É muito interessante o uso dela para tratamento, por exemplo, de bursite, de artrose no quadril, porque o canal da vesícula rege bastante aí o quadril, então o uso dela, né, ou na lateral da perna é interessante. O uso dela para ciatalgia também é uma das opções fitoterápicas em doses altíssimas, tá? Porque ciatalgia é um quadro agudo, tem que entrar com uma dose bem alta. Mas ela também é muito útil para várias questões, né? Então, por exemplo, é muito comum você pegar pacientes com deficiência de Qi e Yang e possuir dores pelo corpo, dor de joelho, coluna e qualquer outra dor aí também articular. Nesse paciente que tem uma tendência ao frio, né, por ter uma deficiência de Qi e de Yang, o uso da cúrcuma é bem interessante. Você poderia usar a cúrcuma, a Boswellia serrata ou ainda a garra do diabo, que não esfria tanto como eu disse, são opções interessantes, tá? Então, esses são os 6 principais anti-inflamatórios naturais que a gente encontra no mercado brasileiro. Se eu esqueci de algum, né, tem outros, né? Eu poderia falar da arnica, inclusive, da urtiga, poderia falar da dilênia, do ipê roxo, mas esses são os principais. E com eles provavelmente você consegue algum resultado interessante na sua patologia. É interessante lembrar sempre que toda patologia é digna de cura, de tratamento, e as dores crônicas não são diferentes. As opções naturais são talvez as melhores opções para controle de dor crônica, uma vez que são relativamente bem seguras, ou pelo menos muito mais seguras do que a medicação convencional, que para tratamento de dor, que acaba gerando vários outros transtornos, tá bom? Espero que tenham gostado. Até breve.